Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, eu sou o Fábio, estou de volta. Como vai vocês? Tudo bem com vocês? Que bom que vocês estão de volta para nós juntos continuarmos aprendendo mais da Palavra de Deus. Hoje vamos continuar vendo o Êxodo capítulo 12. Leia o capítulo 12, depois escute a explanação bíblica. Essa é a parte terceira, episódio 196, terceira temporada. Estamos se aproximando do episódio de número 200. É uma boa caminhada, ainda tem muito caminho pela frente. Por que estudar a Bíblia? Porque a fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então não é só uma questão de adquirir conhecimento, é para que a nossa fé amadureça, ela cresça e para que nós conheçamos a vontade de Deus através da palavra de Deus, como ele se revelou antigamente aos profetas, aos patriarcas, aos discípulos, aos apóstolos, e como ele fala conosco hoje, como se revela hoje, tudo isso é importante, beleza? Então vamos lá para mais uma jornada juntos, para a gente aprender mais um pouquinho. A gente está falando bastante da Páscoa aqui, da última praga, e está sendo um momento de muito aprendizado, um momento muito precioso. Nós passamos aqui se debruçando sobre a palavra de Deus. Então a Páscoa ela era um tipo eminente de Cristo, né? Nós vemos que vários eventos do Antigo Testamento eles apontavam para Cristo. Então provavelmente foi a ela que João Batista se referiu quando ele disse assim lá em João 1,29: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Quando o evangelista João escreveu a respeito de João Batista. Então nós temos uns pontos de analogia entre a Páscoa e o seu tipo, e a gente vai ver bastante isso aqui. Em ambos a morte de uma vítima inocente. O cordeiro, fisicamente irrepreensível, versículo 5, capítulo 12. Cristo, moralmente impecável. Um mundo pecaminoso, ele precisa de um Salvador sem pecado. E ele tem um em Cristo. O contraste nos resgates, a redenção do Egito, embora elementos espirituais estivessem envolvidos nela, foi principalmente uma redenção do poder de Faraó e de um julgamento temporal que estava prestes a cair sobre o Egito. Subjacente a tudo isso, havia necessidade de uma redenção ainda maior, uma redenção da maldição de uma lei quebrada, da tirania do pecado e de Satanás, da morte espiritual, temporal e eterna. E é esta redenção superior que Cristo alcançou, alterando através de sua morte toda a relação de Deus com o homem e do homem com Deus. O contraste na eficácia do sangue, perceba comigo todos estes paralelos. O sangue do Cordeiro Pascal, ele não tinha virtude inerente em si, nem capacidade, nem condição para tirar o pecado. Qualquer virtude que ele possuísse surgiu da designação de Deus ou de sua relação com o sacrifício de Cristo. Mas o que o fluir do sangue de milhões de cordeiros, ano após ano, sacrificados em expiação pelo pecado, não poderia alcançar, Cristo alcançou, de uma vez por todas, através de uma única oferta, a oferta de seu corpo por nós, como sacrifício vivo, santo. A dignidade de sua pessoa, a grandeza do seu amor, sua santa vontade, seu espírito de auto-sacrifício perfeito, que ele mesmo sem pecado, ele se ofereceu a si mesmo. Se ofereceu para suportar a maldição do pecado pelos ímpios.
conferem a seu sacrifício um mérito inesgotável e incomparável. O contraste nas bênçãos específicas que foram obtidas, a diferença nestes decorre do contraste nos resgates. Israel ele obteve, primeiro, fuga no julgamento, segundo, liberdade externa, terceiro, orientação, cuidado e instrução no deserto. E quarto, em última análise, uma herança terrena. Se você quiser e puder, pegue um caderninho enquanto você escuta, vai anotando, pause o áudio se você puder e vai anotando aquilo que você acha que é importante, pesquise mais, se aprofunde mais. Tem muita coisa legal que a gente vê aqui que seria interessante. Eu, por exemplo, enquanto eu escrevo, as coisas fixam mais na minha mente e eu acabo absorvendo melhor. Depois, nós recebemos por meio de Cristo, anota aí, primeiro, perdão de todos os nossos pecados. Segundo, uma justiça justificadora completa, trazendo consigo o título para a vida eterna. Terceiro, renovação e santificação pelo Espírito. Quarto, todas as bênçãos temporais e espirituais necessárias na vida. Quinto, céu no final, com triunfo sobre a morte, a esperança de uma ressurreição e de perfeição final em glória. Maravilha, né? E o que é necessário para a salvação? Se apropriando-se da fé. Foi o sangue aplicado com as próprias mãos na porta da habitação que salvou os que estavam dentro dela. Não é suficiente que o sangue seja derramado. Está em nossos portões, nas nossas portas? Nós o estabelecemos pela fé. Entre nós e a destruição? Importante refletir sobre isso. Então deveria ser aplicado conforme Deus os dirigia, foi espalhado nas ombreiras da porta, não dentro, mas fora. Não é suficiente que acreditemos, devemos fazer uma profissão aberta de nossa fé, através não só de palavras, mas de nossas atitudes e postura diante da vida e de uma nuvem tão grande de testemunhas que estão diante de nós. Capítulo 12, versículo 29 ao 31. A morte do primogênito. Essa sentença está baseada no princípio da representação. Até então, as pragas caíram sobre os egípcios de forma indiscriminada. Agora, uma mudança, perceba que é feita no princípio da representação. Egito, Israel também é representado em seu primogênito. Quando uma pena de morte deveria ser infligida, as linhas tinham que ser traçadas nítidas e claramente. Somos lembrados de que esse princípio de representação ele ocupa um lugar de vital importância no governo moral de Deus, meus queridos. Então perceba comigo que as ilustrações que mais imediatamente nos afetam são, primeiro, a representação da raça em Adão e, segundo, a sua representação em Cristo. Você pode ver isso lá em Romanos 5, do 12 ao 21. Portanto, não é totalmente fantasioso traçar uma relação com Cristo, mesmo neste julgamento sobre o primogênito. Perceba que Cristo é o grande primogênito, o maioral da raça humana. Nós temos um vislumbre disso olhando para o assunto do lado de Israel. Israel, como filho de Deus, seu primogênito é admitido como um tipo de Cristo. Muito mais foram os primogênitos em Israel, os representantes especiais dessa característica peculiar no chamado da nação, tipos de Cristo. Eles se assemelhavam a ele porque carregavam a culpa do resto do povo, mas Cristo, como filho do homem, manteve uma relação mais do que Israel. Ele é, podemos dizer, o grande primogênito da raça humana. O Egito, assim como Israel, estava representado na pessoa de Cristo. Anote mais um aí. A morte de Cristo não é apenas o grande meio de Deus para salvar o mundo, mas também é o grande julgamento de Deus sobre o pecado do mundo. É realmente um porque é o outro. Assim, na morte de Cristo, tanto do lado de Israel quanto do lado do Egito, há uma sombra de tolerância vicária da pena. Aquele que sofre carrega a culpa de muitos.
mesmo na destruição dos primogênitos do Egito. A morte de Cristo, ela traz salvação ao cristão, mas ela também, perceba que é o penhor da condenação final para a porção que ficará incrédula da raça. Isso também é exibido em princípio na história do Êxodo. Em rigor, os primogênitos eram vistos como mortos, tanto em Israel como no Egito. O primogênito egípcio, ele morreu em pessoa. O primogênito israelita no cordeiro substituído. Que fantástico! A morte de um primogênito em pessoa poderia tipificar o julgamento no quarto ou em nome de outros, mas o primogênito, sendo mesmo um dos culpados, sua morte não poderia, mesmo em tipo, redimir adequadamente. Espero que você esteja entendendo. Daí a substituição do cordeiro que anunciou em profecia a vinda do primogênito verdadeiro e sem pecado, cuja morte resgata. Veja que a morte de Cristo, para a parte que não crê da humanidade, aqueles que não creem deliberadamente, obstinadamente, é uma profecia, não de salvação, mas de julgamento. O julgamento de Deus sobre o pecado na pessoa de Cristo, o primogênito é o penhor da condenação, que cairá sobre todos os que o rejeitarem como Salvador. E este foi o significado da morte do primogênito no Egito. Então, se você tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato com a gente, chamar a gente aí, que nós podemos continuar discutindo mais profundamente se você não entendeu, beleza? Mas observe comigo aqui, de forma resumida, que eu vou concluir aqui para você. Foi um golpe mortal. A morte tem um poder singular de subjugar e derreter o coração. É um solvente mais poderoso que Deus pode aplicar a uma natureza rebelde. Deus, ele remove o seu ídolo. As dores da morte me cercaram e as dores do inferno se apoderaram de mim. Achei angústia e tristeza, então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, rogo-te, livra a minha alma. Salmo 116:3. Deus vem na pregação de sua lei, impõe a sua mão, uma mão que carrega a morte nela, sobre o transgressor, e então pela primeira vez ele percebe a posição fatal e indescritível, terrível que ele se colocou pelo pecado. É uma sentença de morte e está escrita na consciência. O que completa a libertação da alma é uma visão do significado da morte de Cristo. Para efetuar isso é necessário a influência do amor, e onde o amor pode ser visto em uma manifestação tão maravilhosa como na cruz de Cristo. O que vemos lá? O primogênito da raça expirando em terrível agonia. Então Deus fez aquele mesmo Jesus que vós crucificastes, Senhor e Cristo. Então o que a cruz inspira? Luto, pelo espetáculo que apresenta do sofrimento do santo, pela lembrança de quem é que sofre, pelo pensamento de que são os nossos próprios pecados a causa desse sofrimento, pelo pensamento de que é o julgamento de Deus na imposição da maldição do pecado que o santo Jesus Cristo está suportando, pela convicção do pecado, o pavor da justiça divina, que é assim despertado. Que mais? Acima de tudo, pelo amor infinito demonstrado neste dom do Filho e na disposição do Filho de suportar essa terrível agonia e vergonha para a nossa salvação. Pois nós vemos ali à meia-noite, que foi a hora da visitação, uma hora de tristeza e de dor, mas também foi a hora da libertação de Israel. Tudo que Deus pediu para eles é concedido. A exigência de liberdade ao povo de Deus, a quebra do jugo imposto a eles como escravos. Depois é pressionado sobre eles com toda a ânsia de medo mortal. Israel nunca desejou tanto a bênção quanto os egípcios, a ponto de agora aceitá-la. E os perseguidores virão e adorarão aos pés da igreja também. Então eles saem carregados com os tesouros do Egito, eles saem impressionados com a fidelidade com a prova da fidelidade de Deus,
que ele manteve a promessa dada aos pais. E as profecias agora, que eram obscuras, incompreendidas, elas serão lidas à luz das obras de Deus, como o antigo Israel. Saberemos que Deus guardou o tempo determinado para o cumprimento de suas promessas. Então eu te espero no próximo episódio, que nós vamos concluir esse capítulo 13, esse capítulo 12, né? Desculpa, já estou pulando por 13, bem apressadinho. No próximo episódio nós vamos concluir esse capítulo 13, capítulo 12, eu te encontro lá, beleza? Deus abençoe, um abraço, até breve, tchau, tchau.